É 6 de Adar de 5.785 a contar da criação. É a tarde com a Torá, no dia 6 de março de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. Estamos aí na nossa semana da Parashá Tetzaveh, né? E tu ordenarás, né? Então é a nossa Parashá da semana, nesse quinto dia da semana, conhecido como quinta-feira, que é o quinto dia para o Shabat, né? Então nós temos aí a nossa Parashá da semana, e essa Parashá da semana, ela traz para nós 101 versículos para estudarmos, né, nesta curta semana que temos aí, devido ao 9º seminário Benei Noach, e no fim da semana, no Shabat, nós estaremos concluindo 2.387 versículos estudados nesse novo ciclo de estudos da Torá 5.785. Tetzaveh significa ordenarás, né? Então é onde temos aí, segundo os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala, né, quando Deus pede a Moshe que ordene Tetzaveh ao povo judeu prover azeite de oliva para acender as lamparinas da menorá no Mishkan, o tabernáculo no deserto. E em seguida Deus descreve as vestimentas especiais dos sacerdotes, né, e também do Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote. Aharão, o irmão de Moshe, e seus descendentes, os Kohanim presentes e futuros, deviam usar cada vez que oficiarem no Mishkan. Os filhos de Aharão, que foram os primeiros sacerdotes simples, oficiavam em trajes rituais compostos de 4 peças. Aharão, o primeiro sumo sacerdote, Kohen Gadol, ele usava então uma vestimenta com 8 peças, né? 4 peças mais 4 peças, 4 peças brancas e 4 peças douradas. A ele se confiavam tarefas e privilégios de um nível superior aos dos sacerdotes simples. Depois de descrever as roupas dos sacerdotes, Deus instrui Moshe a levar a cabo um ritual de 1 semana para empossar seu irmão e seus sobrinhos ao ofício sacerdotal. A Parashá conclui com a descrição do altar do incenso, que se encontrava instalado na câmara externa do santuário, próximo à menorá e à mesa dos 12 pães, né? Então, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, eles foram, né, compostos por 3 partes, começando de dentro para fora. Então o Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, né, que é a câmara interna e a mais santificada de todas. A segunda parte é o lugar santo, né, que é a câmara externa, onde ficava ali próximos, né, a menorá, a mesa dos 12 pães. E a parte de fora, que é o pátio, onde estava o Mesabeach, que é o altar de cobre, né? Cobre madeira, que ficava ali pro lado de fora, no pátio, onde eram ali feitos os sacrifícios, né? Então essas eram as 3 partes, tanto do Mishkan, o tabernáculo no deserto, como também o próprio Beit HaMikdash, posteriormente ali, ali no pátio, né, na parte fora. Uma das características que nós temos aqui, que nos fala exatamente sobre a questão, né, que nos fala que a Parashá Tetzaveh, né, tu ordenarás, né, o nome de Moshe, ele não é mencionado nenhuma vez nessa Parashá, né?
Isso porque quando Hashem falou a Moshe, né, queria acabar com o povo e faria dele, né, Moshe, um novo povo. Então Moshe, ele na sua conversa com Hashem, ele disse a Hashem, né, se ele fizesse isso, era para tirar o nome dele, né, realmente do livro da vida. O livro da vida é a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, Torá ou Pentateuco, certo? Então Moshe falou, se for para fazer isso, então o Senhor pode tirar o meu nome do livro da vida. Então, como a Torá é o livro da vida, então nessa Parashá Tetzaveh, o pedido de Moshe foi atendido. E o nome dele não é mencionado nenhuma vez, né? Aqui ele é tratado pelo pronome você, ou tu, né? Você ou tu, e não pelo nome, né? Segundo os nossos mestres, fala que o pedido de um tzadik, ele é atendido. Hashem atende o pedido de um tzadik, né? E como Moshe fez esse pedido, então, né, aqui Hashem atende o pedido do seu tzadik. E o nome dele não é mencionado, é como se realmente Moshe não estaria, né, presente no livro da vida aí. Então, devido a essa questão aí que fala. Uma outra característica que nós temos aqui com referência à questão Moshe, né, é que Moshe ele nasceu e morreu no mesmo mês ou no mesmo dia. Hoje nós estamos no dia 6 de Adar, né? Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 7 de Adar. Então, 7 de Adar foi a data do nascimento de Moshe e também foi a data da sua morte, ok? Então, Moshe, ele nasceu no Egito no dia 7 de Adar do ano 2368, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1393, antes da Era Comum. E ele faleceu no mesmo dia e no mesmo mês, portanto 7 de Adar, 120 anos posterior, no ano 2488, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1273, antes da Era Comum, né? Então, por isso, nós temos aí, neste mês de Adar, nós temos a festa de Purim, né? Foi quando Haman, ele lançou sorte para a destruição do povo judeu, o aniquilamento do povo judeu, porque Haman era uma pessoa que odiava o povo judeu, né? Trazendo, né, no seu sangue este ódio gratuito, né? E então Haman, ele coloca em marcha, né, o seu plano para o aniquilamento do povo judeu. E quando a sorte caiu no dia 7 de Adar, então Haman achou e ficou muito feliz por essa data, né, tendo em vista, né, que o mês de Adar é o mês da morte de Moshe. Mas o grande engano, né, apesar de ele ter marcado a data do aniquilamento do povo judeu para o dia 13 de Adar, e ele se alegrou muito porque ele lembrou que nesse mês de Adar é a data da morte de Moshe, mas ele esqueceu de um detalhe muito importante, né, que é também o mês de nascimento de Moshe. Então, como a vida sobrepõe a morte, né, então a data de nascimento de Moshe prevalece sobre a data da morte, ou seja, a bênção, a proteção, né, e a certeza, sem sombra de dúvida, né, de livramento, salvação que foi operado nos dias de Purim, né? E falando em Purim, nós teremos, né, a festividade de Purim na próxima semana, ao pôr do sol da quinta-feira do dia 13 agora de março, né, na próxima quinta-feira, ao pôr do sol, nós teremos
a entrada de Purim, né? E para nos prepararmos adequadamente para Purim, então no próximo domingo, dia 9, à tarde com a Torá, ela fará um especial sobre Purim, e é onde que nós estaremos conversando mais sobre Purim, nos preparando então para quinta-feira ao pôr do sol, onde teremos aí Purim e alguns preceitos, né, que precisam ser cumpridos no dia de Purim, né? Entre eles o principal é ouvir e ler, né, 2 vezes a Megillat Esther, o livro de Esther. Então na quinta-feira à noite, pela primeira vez, né, será recitado o livro de Esther, e na sexta-feira de manhã, né, durante a parte da manhã, será feita a segunda recitação do livro de Esther. Dessa forma se cumpre principalmente esse preceito de ouvir 2 vezes a leitura do livro de Esther. E no domingo, né, às 14 horas, à tarde com a Torá especial de Purim, estará falando outros detalhes sobre a questão dessa festividade, entre elas, né, a questão aí de poder se fantasiar. Baruch Hashem. Ok? Vamos lá, vamos em frente aqui. A data de hoje, né, dia 6 de Adar, então nós temos aí Moshe completa a Torá, né? Então, nessa data do dia 6 de Adar, né, Moshe ele completou naqueles dias o livro de Devarim. Com isso se completou os 5 livros da Torá, ou Pentateuco, certo? Concluindo sua revisão da Torá, que tinha começado várias semanas antes, a 1º de Shevat. Ele então escreveu os 5 livros de Moshe completos, palavra por palavra, como lhe foi dito por Deus. Este rolo de Torá foi colocado na arca sagrada, próximo às 2 tábuas do testemunho, né, os 10 ditos, ou popularmente conhecido como os 10 mandamentos. Também nessa data, né, 6 de Adar, a primeira impressão da Torá com Onkelos e Rashi, no ano 1482 da Era Comum. A primeira edição dos 5 livros de Moshe, Torá, com o Targum Onkelos, tradução aramaica da Torá, e o comentário do famoso Rabi Shelomon Yitzhak, conhecido como Rashi, foi publicado nessa data em 1482. Foi publicado em Bolonha, na Itália, por Joseph Avraham, né, Caravita, que montou uma gráfica em sua própria casa, e assim ele acabou imprimindo, né, a Torá, Targum Onkelos, tradução aramaica, né, da Torá, com os comentários de Rashi. Ok? Baruch Hashem. Para nós darmos continuidade no nosso shiur, nós queremos aqui deixar os seguintes pensamentos sobre tolice e sabedoria, ou sabedoria e tolice. Quem é que sabe mais? Uma boa pergunta. Muitas vezes, né, as pessoas elas ficam preocupadas, né? Eu preciso saber mais do que o fulano, mais do que o Beltrano, né? O Antônio Márcio Braga Silva chegou por aí, né? O nosso emissário ali em Aracaju, Sergipe, né? Nós o chamamos de enciclopédia ambulante, né? Então, quem sabe mais, né? A nossa preocupação não é procurar saber quem sabe mais. A nossa preocupação, ela precisa saber aquele que sabe que não sabe. Ou seja, o verdadeiro sábio é aquele que diz, eu não sei nada ainda, eu estou aprendendo. Entendeu? Né? Segundo o Rabi David de Lelov, ele disse esta frase:
A outra frase que nós temos aí, que está na Ética dos Pais, capítulo 4 e parágrafo 1, diz: quem é sábio? Aquele que aprende com todos, né? Então, por isso que o verdadeiro sábio, ele sempre diz: eu não sei de nada, estou aprendendo, né? Então, quem é sábio? Aquele que aprende com todos. Estamos sempre em contato com outras pessoas. E se aprendemos com eles, acabamos aprendendo sempre. Sábio de verdade é quem nunca para de aprender, né? Então, essa é a questão segundo o Rabi Simcha Bunim de Peshishcha. Segundo o Rabi Menachem Mendel de Kotzak, ele diz: toda mitzvah positiva ordena, seja sábio. Toda mitzvah negativa exclama, não seja tolo, né? Não seja tolo. Também o Rabi, né, Menachem Mendel de Kotzak, ele diz também: quem acrescenta conhecimento, acrescenta dor. Segundo Eclesiastes, capítulo 1, verso 8. E daí? Melhor acrescentar mais dor se houver acréscimo de conhecimento, né? Porque quem acrescenta conhecimento acrescenta dor, né? Porque a verdade, ela é libertadora. E a liberdade, ela dói. Por isso o tripé, né? O tripé do eterno, ele é simples. É Deus em primeiro, né? Família, certo? E liberdade. Então a liberdade, ela causa dor, porque ela traz o conhecimento, o discernimento, liberta da mentira, liberta da escravidão. Então o conhecimento, ele acrescenta dor, porque amarras são desfeitas. Então a pessoa está habituada a um ritmo X, se acomodou a um ritmo X, e quando ela conhece a verdade, ela começa a se libertar. Então ela começa realmente a acrescentar dores na sua vida. Porque ela vai encontrar tantas pessoas diante dela que são tolas, que vivem pela tolice. E isso daí machuca quem está na verdade, né? Então, por isso, precisamos realmente de muita sabedoria, discernimento, para que nós possamos aí acrescentar sabedoria no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Aí. Nós tivemos, né, o 9º Seminário Bnei Noach Brasil, ali em São Paulo, no Círculo Maccabi, né, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Tivemos a presença ali do Rabino Tal Nir, né, que veio de Israel junto com a sua esposa para várias palestras, né? Tivemos ali a presença do Dor Leon Atar, o Rabino, e também do Rabino Shimon Brand, também trazendo palestras ali. Tivemos vários casamentos ali, tivemos 3 casamentos, né, na noite de domingo, e na segunda-feira à noite tivemos no total 3 casamentos ali. E foi muito bom, né, nas redes sociais aí, principalmente Facebook e Instagram, né, vários momentos têm sido compartilhados aí com os Bnei Noach, né? Então foi muito bom, muito maravilhoso, né? Podemos aí estarmos em contato com os emissários praticamente do Brasil inteiro. Alguns não puderam comparecer, e também, né, tivemos o contato com o povo, né? O povo Bnei Noach, que esta é a grande razão de existirmos, né? Como líderes e como emissários, né? E em especial aqui nós queremos deixar registrado, né, em nome da Edna, que pediu para falar também no nome dela e no meu nome, agradecer a recepção que nós tivemos ali do Rav Yaakov, de toda a organização, né, da Rainaya, encabeçando ali toda a organização, a recepção que nós tivemos aí dos demais rabinos, a recepção que nós tivemos aí, né, dos emissários que ali estiveram, né, de vários cantos aí do Brasil, mas em especial, né, o povo Bnei Noach, né,
as pessoas do povo Beneinua, né? Pessoas ali que nós tivemos contato, o Márcio, aqui da nossa Sinagoga Beneinua Regional Bauru, né, esteve comigo no seminário, né, ali ele pôde compartilhar e também, né, desfrutar de momentos preciosos ali no seminário, né. Mas a recepção do povão, né, por assim dizer, foi realmente algo surpreendente, principalmente com relação à minha pessoa, né, e também a Edna, apesar da Edna não estar lá, né, todo o pessoal ficava perguntando, e cadê a dona Edna, cadê a dona Edna? Mas a dona Edna estava, né, está ainda, né, em recuperação de uma hérnia de disco, né, violenta, que desde o primeiro dia de fevereiro, né, entrou nessa crise de hérnia de disco aí, tanto na cervical como na lombar, né, e o nervo ciático nos dois lugares está, né, com lesões. Então, além da medicação forte, também um repouso absoluto ali, né, somente podendo fazer pilates, né, e para poder não atrofiar completamente, né. Então, né, o pessoal perguntando da Edna, etc e tal. Então a recepção, né, do povo ali foi muito boa, foi maravilhosa, e, né, então eu e a Edna, nós agradecemos aí os amados que estiveram ali, né, de norte, sul, leste, oeste do Brasil, e que, né, estiveram conosco ali, né, um carinho muito grande, o pessoal conversando, tirando fotos, etc e tal. Foi muito bom mesmo, né, a gente poder sentir esse calor humano, né, não apenas de forma virtual, mas o calor humano pessoal, né, isso é muito bom, né. E ali nós pudemos encontrar duas Ednas, né, né? A Edna e o marido dela, o Altamiro, de Peruíbe, da Grande São Paulo, e a Edna com a sua família, ali de Dias Dávila, né, Bahia, que também esteve ali e também, né, nos recepcionou muito bem, né. Tivemos ali pessoas que chegaram para a gente e falaram, ó, graças à tarde com a Torá, através do Senhor, eu abandonei a idolatria, hoje estou firme aqui, né, em São Paulo, na sinagoga do Brooklyn, junto com o Rav Yaakov e os demais Beneinua que ali estão, né. Então foram muitas palavras, né, de agradecimento, de elogio, e a nossa resposta era de gratidão e principalmente um pedido especial a todos, né. Não deixem de fazer preces em nosso favor, né, a Edna e a mim, que nós precisamos muito de preces, sem sombra de dúvidas, porque essa jornada ela não é fácil não, ela é muito complicada, tem muitos desafios, né, tem, né, desafios e obstáculos a serem vencidos no dia a dia. Então esse é o pedido nosso que fazemos, né, permaneçam sem sombra de dúvidas, sempre em nosso favor com as suas preces aí, ok? Então, à medida do possível, né, as pessoas vão entrando aí à tarde com a Torá e vão colocando o nome, vão colocando a sua cidade, né, o seu estado, né, e falando aí, ó, eu estive lá e conversei contigo lá no 9º seminário, e aí nós vamos lá, né. Então é isso daí, né. A Neide Vilas Boas, né, de Mauá, São Paulo, né, que também está aí, ó, esteve lá no seminário, né, Baruch Hashem, né, temos aí a Edith Monteiro de Lisboa, Portugal, a de Machado, né, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, né, que está por aí, a Miriam Barros, né, de Brasília, agora aqui é complicado, a Vani Ivonete, Recife, Pernambuco, a Luciana Rodrigues, Marília, Grande Marília, aqui pertinho de nós, né, Baruch Hashem. Mais um comentário aqui, né. Temos aí o Ferruja Reis Cláudio, né? Se puder colocar o nome da cidade e o estado, né?
Eu acho que é a primeira vez que estou vendo você por aqui, ok? Coloca para nós aí o nome da cidade aí e o estado. Opa! Baruch Hashem. Então, amados, foi muito bom. Renovamos as forças, baterias e companhia limitada para podermos dar continuidade aí ao projeto Faratistá, expansão, levando o monoteísmo com fundamento judaico, né, e com orientação rabínica nos 4 cantos aí da nossa, do nosso país e do mundo. Por isso que nós sempre falamos aqui, né, não somente a tarde com a Torá, mas toda a celebração do Shabat, né, nós falamos, né, da cidade sem limites, Bauru, para o Brasil e para as nações. Baruch Hashem por isso daí, ok? A Celina Onari, né, que também chegando por aí, Baruch Hashem. Né, Celina, coloca pra gente o nome da cidade e o seu estado aí, Baruch Hashem, ok? Nesse Shabat que nós teremos pela frente, ele é chamado de Shabat Zahor, que significa o Shabat da lembrança, ou lembra-te, né? Por que isso? Então, Devarim, Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 e 19, ele diz assim: lembra o que Amaleque fez contigo no caminho quando saíste do Egito, que ele encontrou contigo no caminho, e derrubou todos os fracos que se desgarraram atrás de ti, quando estavas fatigado e exausto. E ele não temeu a Deus. Por isso, quando o Senhor teu Deus te aliviar de todos os teus inimigos à sua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá, como herança para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não esqueças, né? Então, sendo este Shabat que antecede Purim, então ele é chamado exatamente de Shabat Zahor, o Shabat da lembrança, no qual celebramos a frustração do plano de Haman, o Amalequita, para destruir o povo judeu. Então a paraxá da semana ela é complementada com as leituras de Zahor, esta de Deuteronômio, Devarim, que acabamos de ler, capítulo 25, né, na qual somos ordenados a lembrar a maldade de Amaleque e erradicá-la da face da terra. No Shabat que precede Purim, tiram-se 2 rolos da Torá, isso dentro de uma sinagoga judaica, literalmente falando. O primeiro com a paraxá da semana, para o qual 7 homens são chamados à leitura, e o segundo para a leitura do Mafitir, né? Devarim, capítulo 25. Recorda-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito. Por causa dessa leitura, este é chamado de Shabat Zahor, né? Lembra-te. E a Rafitará dessa paraxá, ela está em 1 Samuel, capítulo 15, versos 2 a 34, que fala desses aspectos de Amaleque, e principalmente aqui, né, 1 Samuel, ela fala com respeito à ordem que Deus deu ao rei Shaul, que era para guerrear contra Amaleque, e era para realmente matar todos do povo de Amaleque, né? No ninho de serpente só se encontra ovo e filhote de serpente, né? É algo realmente perverso, né? Rachá ou Rechaim, né? Rachaim, né? São perversos realmente, né? É o que você está vendo aí desde o dia 7 de outubro de 2023, com referência à famosa faixa de Gaza, né? Ali você vê serpentes de todos os tamanhos e seus filhotinhos, né? Então é isso daí. É uma mitzvah positiva da Torá para todos os judeus, né? Literalmente falando, odiar Amaleque e seus descendentes e recordar oralmente sua iniquidade. Devemos contar aos nossos filhos em todas as gerações o que ele nos fez quando partimos do Egito. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho,
quando saíste do Egito, e apagarás a memória de Amaleque de sobre os céus, e não te esquecerás. Os sábios explicaram, lembra-te oralmente, não te esquecerás no coração, ou seja, lembra-te no sentido de ouvir oralmente, e não te esquecerás no coração, não te esquecerás o que Amaleque fez, né? Alguém desavisado, né, poderá dizer assim, mas espera aí, e o perdão aonde que fica? Nós não podemos esquecer de um detalhe, né? Essa questão de bater numa face e oferecer a outra, ela realmente não está na Torá. Isso foi criado aí num novo livro, justamente para malograr as pessoas e poder usar a inocência das pessoas para manipular as pessoas, ok? Então, essa questão de se te baterem numa face oferece a outra, isso daí é blá 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 blá, ok? É blá 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 blá. Ela não tem fundamento na Torá. Na Torá, o que tem fundamento é todo ato pecaminoso tem realmente uma pena. Algumas são pena capital, certo? Alguns tipos de pecado são realmente a pena capital, ok? Existe techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento? Positivo, existe sim, ok? Sem sombra de dúvidas. Porém, né, sobre a questão de rachá, perverso, o que é um perverso? Nós temos 3 tipos de pessoas, segundo os sábios da Torá, segundo Tânia, segundo os nossos mestres. Existe aquele tzadikim, que são pessoas realmente justas, santas. A alma animal, o pecado, não tem nenhuma milímetro de influência na vida dos tzadikim, os justos. Depois tem os rechaim, que são os perversos. Esse grupo são totalmente perversos. Portanto, os rechaim, eles são dominados plenamente pela alma animal, eles não têm nenhum resquício de fazer techuvá. Por quê? Porque os rechaim, os perversos, eles amam fazer o mal. Eles anoitecem, sonham qual é o mal ou quais são os males que farão no dia seguinte, e já levantam fazendo mal. São os rechaim, os perversos. Eles vivem para fazer o mal. Um exemplo simples. Um assassino, ele só se satisfaz se matar alguém. Esses são os casos dos famosos terroristas. Vida para eles não tem valor algum. Por isso que os terroristas, para eles, você vai ficar preso com pena perpétua. Eles dão risada na tua cara. Você foi condenado a pena capital. Eles dão risada na tua cara. Vida para eles não tem valor nenhum. Nem a vida deles, nem a vida das esposas, nem a vida dos filhos, nem a vida de ninguém. Nem dos seus e muito menos dos outros. Mesmo dos seus, do povo, e menos de outros povos. Eles não estão nem aí. São os rechaim completamente perversos. Esses não têm techuvá. Eles não fazem, em hipótese nenhuma, techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Eles já se entregaram tanto ao mal, que o negócio deles é fazer o mal, e na hora que a data de validade bater, puf, vira nada, ok? E tem os Benoni. Quem são os Benoni? São aqueles que não são nem completamente perversos e nem completamente santos.
tzadikim, ou justos. Então os Benoni são os intermediários. Eles têm os momentos de fraqueza, que comete pecados, erros, falhas, e tem momentos de serem tzadik, pessoas justas, que fazem o bem, praticam o bem, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto. Esses têm sim condições de fazer techuvá, quando comete os seus erros, os seus pecados, que é exatamente a questão do retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Porém, os descendentes de Amaleque, eles estão dentro do grupo dos Rechaim, os perversos. Então, com esses não se perde tempo. Por quê? Porque eles não estão nem aí para techuvá, ok? Então, é isso daí para lembrar a diferença de Tzadik, Rachá e Benoni, ok? Então os sábios explicaram, lembra-te, significa oralmente, e não te esquecerás no coração. Então a passagem que contém esse mandamento é lida anualmente para cumprir a mitzvah de recordar, e a época escolhida para tal é o Shabat anterior a Purim. Pois Ramã era um amalequita, e o milagre de Purim foi uma salvação da mão de Amaleque. Similarmente, os inimigos contra quem os judeus lutaram e mataram após o milagre de Purim eram todos amalequitas, como está relatado no livro de Esther. Uma vez que a leitura da Parashá de Zahor em sua época propícia a uma mitzvah positiva da Torá, o ledor deve ter a intenção de permitir que toda a congregação cumpra a mitzvah através de sua leitura. A congregação também deve ter a intenção de cumprir a mitzvah ouvindo o ledor, como se eles mesmos estivessem lendo. Algumas autoridades dizem que se alguém não ouviu a leitura da Parashá de Zahor, pode cumprir sua obrigação ouvindo a leitura da Torá na manhã de Purim, que versa sobre o mesmo assunto. Ok? Segundo algumas autoridades, é apenas um costume as mulheres irem à sinagoga escutar a leitura de Zahor. A mitzvah de Zahor, ela é ordenada aos homens judeus, Então ela é ordenada, o Benei Noah, ele faz por uma decisão voluntária, por amor a Hashem. Pois somente eles têm a obrigação de empreender guerra para aniquilar a semente de Amaleque. Então outras autoridades são de opinião que as mulheres devem escutar essa leitura como exigência formal da lei, uma vez que a distinção acima citada entre homens e mulheres aplica-se apenas à guerra voluntária, mas não à guerra obrigatória, a guerra obrigatória dos homens, de apagar a memória de Amaleque. Amaleque original, agora vocês vão ver os detalhes de Amaleque, ok? Então, Amaleque original era neto de Esaú. Lembra de Esaú, o irmão gêmeo dele, Yaakov, Jacó? Lembra que Yaakov ganhou o direito da primogenitura em troca de um prato de lentilhas que Esaú vendeu para Jacó? Lembra de Yaakov que se travestiu com as vestes de Esaú, para receber a bênção da primogenitura do seu pai Itzarraque. E quando Esaú chegou, o pai Itzarraque já tinha dado a bênção. Então a partir daquele momento, Esaú, ele criou dentro de si, do seu coração, da sua alma, um ódio mortal contra Yaakov e os seus descendentes. Então por isso que vem essa perseguição ferrenha da descendência de Esaú em perseguir e matar os judeus. Então Amaleque original era neto de Esaú, e foi ele que perpetuou o legado do seu avô, o ódio ao povo judeu. Apenas algumas semanas após o êxodo do Egito, Amaleque fez o primeiro ataque sorrateiro a Israel.
Essa batalha... Então, Amaleque fez o primeiro ataque sorrateiro a Israel, e essa batalha tornou-se o paradigma da traição, especialmente porque a terra dos amalequitas não fazia parte de Eretz Israel. Então vejam bem, a terra de Amaleque não fazia parte da terra prometida. Então eles não tinham motivo algum para guerrear contra o povo judeu, contra Israel. Porque Israel estava indo para a terra prometida e não ia tomar posse da terra de Amaleque. Então Amaleque simplesmente guerreou contra o povo judeu, contra Israel, simplesmente pelo ódio gratuito. É a mesma coisa que você vê, ou que você viu, desde o dia 7 de outubro de 2023, da faixa de Gaza. Aquela faixa pertence à terra prometida, ela não pertence a nenhum outro povo. Entendeu? Então, por isso, Amaleque, ele não tinha intenção de tomar posse da terra prometida do povo judeu. A única intenção de Amaleque era guerrear, matar, destruir, extirpar da face da terra o povo judeu. É o que está acontecendo, mesma coisa nesse sentido, ali da faixa de Gaza. Os ditos palestinos e os grupos terroristas que são apoiados pelos civis palestinos, eles não querem saber de paz, não querem saber de terra, eles querem apenas destruir, exterminar da face da terra o povo judeu. O Estado de Israel, querem acabar com o Estado de Israel. É uma sequência, né, de pessoas influenciadas por Amaleque e Companhia Limitada que se levantam com ódio gratuito contra o povo judeu. Entendeu? Quantas e quantas vezes Israel fez, entre aspas, né, aliança de paz ali com chamados palestinos e Companhia Limitada, cedeu terras, tirou assentamentos judaicos, tirou os judeus à força dos assentamentos para ceder a famosa faixa de Gaza aos chamados palestinos. E eles ficaram em paz? Não. Por quê? Porque eles não querem paz, eles não querem faixa de terra, não querem Estado, não querem nada. Eles querem apenas extirpar da face da terra, através do ódio gratuito, né, o povo judeu e o Estado de Israel. É isso daqui. Então, especialmente porque a terra dos amalequitas não fazia parte de Eretz Israel, sendo que Amaleque não era motivado pelo medo, mas sim pelo ódio. É o que acontece com os civis da Palestina e os seus grupos terroristas apoiados pelos civis palestinos. Eles não querem absolutamente nada de terra, eles apenas são movidos pelo ódio, só isso. Deus avisou os Bnei Israel de que haveria um eterno estado de guerra entre ele e Amaleque, pois a batalha de Amaleque é basicamente contra a causa da santidade. Então, esse ódio gratuito é exatamente por causa da santidade. A santidade que o povo judeu revela do único e o verdadeiro Deus, e aqueles que não são realmente, que não são amigáveis, né, ao povo judeu e ao Deus de Israel, ok? Então todo aquele que não é amigável ao Deus de Israel, ele odeia o Deus de Israel, odeia o povo judeu e etc. Então a Haftarah relata como o primeiro rei de Israel, Saul, né, Shaul, foi ordenado por Hashem a cumprir a mitzvah de apagar Amaleque, eliminando todos os amalequitas em batalhas. Shaul, porém, o quê? Hã? Não, aí também não. Então, Shaul, né, porém errou ao poupar o rei de Amaleque, Agag, deixando-o vivo por um tempo adicional. E essa compaixão errônea teve consequências desastrosas, né? Nossos sábios explicam que a esposa de Agag concebeu após a guerra na qual Shaul deveria tê-lo matado, desta criança, né, deu à luz a filho,
E dessa criança, centenas de anos depois, veio a existir Hamã, que ameaçou a própria existência do povo judeu nos dias de Esther e Mordecai, né? Então, aqueles que questionam como Deus da misericórdia pode ordenar a execução de um povo, entre aspas, inocente, que muitas vezes é isso que se fala por aí, devem atentar. A compaixão de Shaul pelo amalequita Agag levou a quase exterminação do povo de Israel por Hamã. Num futuro mais distante, o Império Romano, arqui-inimigo de Israel, levou adiante a tarefa de Esaú, de Esaú, o seu ancestral, Edom, o vermelho. Através do quê? Né? Através da Inquisição, as cruzadas e companhia limitada que se fez por aí através dos tempos o Império Romano. Seria realmente misericordioso poupar os amalequitas, cuja progenie viria a causar tanto derramamento de sangue judeu? Entendeu? Então, essa é a questão. Então, né, Zahor, lembra-te o que te fez ali Amaleque, né? Aquele ódio infundado, o ódio gratuito, ok? A mitzvah da nossa paraxá, ela fala sobre, logo no começo, né, da nossa paraxá, o capítulo 27, verso 20, diz: e você deve ordenar aos israelitas, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lâmpada, né, constantemente, né, que é a lâmpada da menorá, ok? Então, a mitzvah de doar azeite para a menorá, essa é a grande mitzvah da nossa paraxá, Tetzaveh, ordenarás. Então, ordenou que o óleo de oliva fosse doado para a menorá, o candelabro. Moshe disse ao povo: se algum de vós possui azeite de oliva, apropriado para acender a menorá no tabernáculo, deu a mim. Explicou: somente as primeiras gotas de azeite extraídas da azeitona podem ser utilizadas para a menorá. As primeiras gotas são perfeitamente claras e sem sedimentos, portanto produzem uma luz mais brilhante. O resto do azeite de oliva pode ser utilizado nas oferendas de farinha que são levadas ao altar, mas não para a menorá. Por isso que você vê aí a questão dos azeites, né? Você vê extra virgem e você vê somente em outros invólucros, né? Você vê lá azeite de oliva. Já é da segunda, terceira prensa, né? A primeira prensa, que é a prensa que é extra virgem, ok? Justamente dentro da Torá, que fala que traz uma luz mais clara, né? Uma luz mais brilhante, né? E o resto do azeite, né, pode ser usado para diversas questões. Abrindo aspas aqui, você que compra azeite, falar para você um teste simples para você ver se você não está comprando gato por lebre, ok? Você pega o azeite, coloca num copinho de vidro e coloca no congelador, coloca um pouco de azeite ali e coloca no congelador. Depois de algum tempo, né, vai estar congelado. Aí você pega e coloca o dedo. Se o dedo seu, ao colocar naquela massa branca que vai estar o azeite, se o seu dedo afundar naquela massa, significa que aquele azeite não é extra virgem, é um azeite misturado. E se o seu dedo não penetrar na massa congelada, é porque é um azeite puro. Esse é o grande teste que se faz do azeite, se ele é puro ou não. Ok? Faça o teste, depois nos conta aí. O que aprende-se sobre as primeiras gotas de azeite, do óleo de azeite? Aprendemos uma grande lição do fato de que utilizava-se apenas as primeiras gotas de óleo para o acendimento de menorá, enquanto que para oferendas o óleo da segunda prensagem também era permitido. Então um judeu observante da Torá em geral
procura garantir que o alimento de sua família consome seja kasher. Mas este mesmo indivíduo está bem menos preocupado com o alimento para o intelecto, que entra em sua casa sob a forma de literatura ou mídia. De acordo com o ponto de vista da Torá, o óleo para a menorá, que representa o intelecto, deve ser o mais puro possível. O azeite para a menorá é superior ao óleo da oferenda, simbolizando nutrição. A Torá insiste em nossas mentes devem ser nutridas apenas com informações que sejam as mais puras e refinadas. Então, essa questão do azeite puro aqui, né, também tem uma questão espiritual, né, o intelecto. Ou seja, você precisa ver o que você assiste, ao que você ouve, aquilo que vai entrando no seu intelecto. Precisa ser o mais puro possível no seu dia a dia. Você é a menorá de Deus, ok? Porque o óleo de oliva foi escolhido por Deus, né? Porque Deus escolheu o óleo de oliva para o acendimento em vez de qualquer outro tipo de óleo? A resposta é que o povo judeu é comparado à oliva. A oliva emana seu precioso líquido apenas depois de ter sido processado através de prensagem e batidas. Similarmente, como resultado de terem sido banidos de um lugar para o outro, né, pelos outros povos e terem sido perseguidos, os judeus purificaram seus corações e retornaram a Deus, né? E através da história é exatamente isso que acontece. A essência interior de um judeu é pura. É só uma má inclinação que o impede de servir a Deus. Uma vez que a camada exterior é removida por pressão externa, né, as adversidades, as provas, os testes, sua natureza de santidade se reafirma. Todos os líquidos, quando misturados, mesclam-se numa mistura homogênea. O óleo é uma exceção, não se mistura, mantendo-se separado. Assim também o povo de Israel é a única nação na história que não foi engolida pelos povos, mas guardou e continuará guardando para sempre a sua identidade distinta, né? Então o povo judeu, né, tem guardado 100%, né, as suas raízes, né? Dentro desse sentido aí, não perdeu as suas raízes, né? Então isto é muito importante dentro desse aspecto aqui. Uma outra coisa importante que nós temos dentro desse sentido, os nossos mestres falam conosco sobre a seguinte questão. Conectados, né, onde que eu coloquei? Conectados com o Kohen Gadol, com os Kohanim, né, a nossa paraxá que fala sobre essa questão dos sacerdotes e dos Kohanim. A nossa vida é um eterno aprendizado com o povo judeu. E nós não podemos esquecer esse detalhe sempre, né? É um eterno aprendizado com o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, as lições para eles, nós precisamos, aquilo que é ordenado a eles é ordenado e, portanto, realmente é uma obrigação obedecer. Aos não-judeus, aos Benei Noach, há uma questão chamada de fazer voluntariamente por amor a Hashem. Nesse 9º seminário Benei Noach, né, o rabino que veio de Israel, né, o rabino Tal Nir, ele não fala português, né, o Rav Yaakov traduzia. Então ele disse que ele já tinha ouvido falar do movimento Benei Noach Brasil através do rabino Nadav. O rabino Nadav, ele esteve aqui no Brasil num seminário um ano antes da pandemia. Um ano antes da pandemia, nós tivemos o seminário.
Aí veio a pandemia no ano seguinte e ficamos aí 2, 3 anos sem termos seminário. Então o Rabi Nadav, ele veio no seminário, foi em Itatiaia, ali onde ele teve no seminário. Então ele relatou que ele já tinha ouvido falar, através do Rabi Nadav, sobre o movimento Beneinor no Brasil. E que ele falou realmente assim, do movimento Beneinor com muita ênfase, falando o quanto, né, realmente os Beneinor no Brasil estão se destacando no seu serviço a Hashem. E como está crescendo o movimento Beneinor. E o Rav Talnir, né, ele disse: agora estou vendo com meus próprios olhos. Realmente é algo fora de série isso. Enche a gente de alegria isso daí. Vermos realmente, né, os Beneinor, os não-judeus, fazendo um serviço a Hashem com muita dedicação, amor, muito vibrante, com muita paixão, né, para com as coisas do Eterno. Então ele também vai levar esta experiência, né, aos rabinos lá em Israel, né, e os demais rabinos que têm contato tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então é muito bom esse aspecto aí de nós estarmos atentos, sermos, né, este óleo precioso, né, e não permitir que o nosso intelecto venha se contaminar com as coisas do mundo aí fora e sermos assimilados e perdemos este amor, essa paixão por Deus e a sua obra, ok? Com a graça de Hashem, amanhã, né, sexta-feira, a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Beneinor Regional Bauru, juntamente com o emissário Emerson Felipe da Silva, né, o Kabbalat Shabbat, a celebração do Shabbat. Amanhã o acendimento das velas especiais de Shabbat será às 18h10. Então às 18h10 o acendimento das luzes especiais de Shabbat, ok? Então Baruch Hashem, o Miguel Lizard chegando por aí, né, também dando aí o seu shalom, 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 e não esqueça, seja óleo, seja luz, seja forte, esteja cada vez mais servindo a Hashem com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o teu intelecto, com toda a tua alma. Shalom, shalom, até daqui a pouco.